Olá, Homo sapiens, tudo bem? Hoje eu quero lhe fazer uma pergunta. Você já se alimentou hoje? Já comeu alguma coisa hoje? Vamos a um exemplo bem típico no cardápio brasileiro, que é arroz, feijão e algo de proteína, por exemplo, um pedaço de carne, de frango ou de boi. Vamos falar sobre isso agora? Antes de mais nada, lembre-se de se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar. Eu conto muito com seu apoio. E por que hoje eu vim falar de comida? Porque hoje nós vamos conversar sobre o conceito de cadeia alimentar. Então vamos pensar um pouquinho, junto comigo, por exemplo, no arroz. O arroz é um grão, então, que nós utilizamos no nosso processo de alimentação. A gente pega ele, né? Faz o cozimento dele e a ingestão dele. A partir desse processo de ingestão, o nosso corpo dá conta, então, de quebrar todas as substâncias ou a mistura de substâncias que estão ali. Porque no arroz, a gente não tem somente uma substância presente. Nós vamos ter diversas substâncias que compõem, né, aquele grãozinho de arroz. E essas substâncias nem sempre vão estar disponíveis, então, para serem usadas pelo nosso organismo. Portanto, o nosso organismo dá conta de ingerir esse grão e fazer a quebra disso. E a partir da quebra, então, de tudo que está ali em substâncias que possam ser absorvidas pelo nosso organismo, nós utilizamos isso como fonte para fazer o funcionamento do nosso organismo, funcionamento, crescimento, desenvolvimento, né? Então, esse é um processo que vai acontecer em todos os seres vivos. A necessidade de que, então, nutrientes, que substâncias entrem se insiram dentro do sistema desses seres vivos e sejam absorvidas, né? Aproveitadas dentro desses seres vivos, para que esse ser continue vivo, continue num processo de crescimento, se for o caso, ou no processo mesmo de manutenção da vida. Nós, por exemplo, temos uma dieta muito variada. A gente vai inserir na nossa alimentação partes, por exemplo, de plantas, entre elas folhas, sementes, frutos, raízes. Nós inserimos na nossa alimentação também proteínas, geralmente de origem animal, então nós comemos outros animais, né, durante o nosso processo de alimentação. Mas nem todos os seres vivos têm essa quantidade de opção na sua alimentação. Alguns têm muito pouca opção para se alimentar. Então, vamos pensar lá no arroz. O que acontece? A maioria, há exceções, né? Sempre lembrar que normalmente há exceções. Mas a maioria das plantas que nós utilizamos no nosso processo de alimentação, elas se originam a partir de uma semente, né? Então, essa semente tem ali tudo que é necessário para crescer, se desenvolver num ambiente adequado e formar uma nova planta. Então, o arroz, por exemplo, o feijão do nosso dia a dia, ele é originado a partir de uma semente, que é colocada, então, nesse solo. Lá nesse solo, essa planta, a partir de um sistema de raízes, vai, então, retirar a água, né, desse local onde ela está, e junto com essa água vão vir nutrientes. Além disso, essa planta vai necessitar, então, de luz solar, né, que nós temos aí de graça no nosso planeta Terra, fornecida pelo nosso grandioso Sol, e também a necessidade de gás carbônico, tá? Para que ocorra o processo de fotossíntese. Então, a planta, ela faz tudo sozinha, né? Ela retira desse ambiente onde ela está tudo aquilo que ela precisa para se alimentar
e fazer um processo, então, de crescimento e desenvolvimento. E a partir disso, ela gera, então, algo que nós podemos utilizar na nossa alimentação. Então, o que acontece? Quando nós utilizamos uma planta, ou comemos uma planta, ou ingerimos uma planta, partes de uma planta diretamente, significa que nós estamos utilizando aquela energia que a planta armazenou, né, naquela parte que nós vamos ingerir, para conseguir dar conta dos nossos processos metabólicos. Então, quando eu como arroz, há uma quantidade de energia armazenada, né, em função dos processos da planta naquela semente de arroz, e eu, como ser humano, utilizando isso na minha alimentação, retiro parte dessa energia para o meu uso, para minha manutenção. Digamos, então, vamos supor um outro exemplo. Quando nós temos uma pastagem, digamos, de aveia, por exemplo, e o gado vai lá e come essa aveia, né? Então, a planta, ela usou tudo que está disponível, né? Conseguiu fazer uma produção ou fazer um processo de crescimento. O gado foi lá, comeu essa planta, então, utilizou parte dessa planta para manutenção do seu organismo, para o seu crescimento. Esse gado, né, ele vai ir para o abate, a gente faz isso como ser humano, e depois vai uma parte, né, uma fração desse animal lá para o nosso prato, no formato de um bife, por exemplo. Então, aquele bife tem, né, várias substâncias ali organizadas, misturadas, que formam aquele bife, aquela carne, e aquilo que está ali se originou a partir da alimentação desse animal, né? Então, a energia que está ali se originou a partir da alimentação daquele animal. E nós vamos comer, então, uma parte desse animal e vamos aproveitar um pouco dessa energia para o nosso desenvolvimento. Portanto, quando a gente pensa em cadeia alimentar, nós temos que pensar numa manutenção da energia. Há perdas de energia pelo caminho? Há, mas nós vamos sempre iniciar a cadeia alimentar. Então, com seres vivos que conseguem, né, a partir do ambiente onde eles estão, retirar aquilo que eles precisam para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento. E o caso muito típico disso são as plantas. A partir dessas plantas, há algum ser vivo que vai fazer, então, usar essa planta no seu processo de alimentação. Esse outro ser vivo pode servir de alimento para outro ser vivo, que pode servir de alimento para outro ser vivo. Mas o importante também nós pensarmos que a cadeia alimentar, ela trata de níveis de energia, né? Ou seja, aquela energia, aqueles nutrientes acumulados lá na planta, né? Eles vão chegar para o último ser vivo na ponta da cadeia alimentar. Porque, digamos que, né, uma planta que foi comida por um animal, que foi comida por outro animal, que foi comida por outro animal, que foi comida por outro animal. Esse último animal aqui, ele está ingerindo uma certa quantidade de substâncias que foram originadas lá na planta, inicialmente, né? E essas substâncias passaram, então, através do alimento para esse outro animal, que passaram para esse outro animal, que passaram para esse outro animal. Então, é uma construção como se fosse uma construção em escada, em cadeia, certo? O conceito de cadeia alimentar, então, ele está relacionado com esse trânsito de nutrientes, esse trânsito de energia entre os seres vivos que o compõem, certo, pessoal? Mais uma vez, lembre-se de se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar. Eu conto muito com o seu apoio.